Estamos de volta para o segundo bloco do programa de hoje. Fernando. Bom, vamos tentar aqui abordar em poucas palavras, né, o que a Cíntia trouxe, que é muito interessante. Eu acho que a gente precisa realmente entender isso com mais profundidade, né? E eu vou voltar num ponto aqui, em 1976, nos Estados Unidos, a Conferência Pound, um ponto assim de inflexão na curva, um ponto fundamental para a lógica da mediação. E uma das conclusões dessa Conferência Pound, que era para resolver o problema do sistema legal norte-americano, é o seguinte: nós temos que mudar a sociedade. Tanto é que no Brasil, todo o congresso de mediação é Congresso Brasileiro de Mediação, 2 pontos, mudança de modelo, mudança de paradigma. É a sociedade que tem que entender o conflito de uma maneira diferente, né? É um pouco na lógica daqueles grandes movimentos ecológicos. Não jogue o lixo no lixo. Você tem um problema, resolva com seu coleguinha, não o agrida, não pratique bullying, qualquer coisa nesse sentido. Então, essa lógica de mudar a concepção da sociedade sobre o que é o conflito e a maneira de resolver é realmente o ponto talvez mais importante de todos, né? Isso exige, por exemplo, uma visão multidisciplinar. Né? No Dialogar com Excelência, por exemplo, nós trabalhamos com psicólogos, com nutricionistas, com advogados, com engenheiros, todos eles com o seu próprio olhar, com homens, com mulheres, com pessoas que têm a religião X, a outra Y. Quanto mais plural, mais multidisciplinar for a visão, mais eu vou conseguir compreender o outro. Né? E essa compreensão do outro é fundamental para poder fazer a coisa evoluir e gerar um resultado ganha-ganha, como a Cíntia falou. Né? A grande primeira mágica da mediação, eu falo que não tem milagre, mas tem mágica. E a primeira mágica é essa: o fato de você permitir um ganha-ganha, ou possibilitar, viabilizar um ganha-ganha. E isso só é possível se você aprofunda o debate. Né? Se você tecnicamente a gente fala, sair da posição, que é a superficialidade, para ir para uma linha mais profunda de informação. Então vamos pegar um exemplo da escola. Uma coisa é, ou aplica ou não aplica a prova. Aí eu vou ter um perdedor ou um vencedor. O professor quer que aplique, o aluno quer que não aplique. Outra coisa diferente é saber que o professor, se eu aplicar as técnicas, etc., o professor está em busca do quê? Da qualidade do ensino, provavelmente. O aluno está em busca de quê? Do poder de escolha, da liberdade, da diversão. Eu não posso produzir um sistema que avalie o aluno com qualidade, que seja divertido, que ele exerça o poder de escolha. Olha todo mundo ganhando. Então é essa técnica que é fundamental que se aplique nas relações. Você dominando um pouco essas informações, você é capaz de gerar esse resultado ganha-ganha. E eu sempre gosto de insistir nessa história. É ganha, 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 ganha. Ganha o professor, ganha o aluno, ganha o outro coleguinha, a turma inteira, a série, a escola, a sociedade. É só a gente fazer evoluir isso. Né? As provas que eu faço em comum, construo, né, a maneira de avaliação dentro da universidade, geram resultados para o fórum, resultados para as partes, para os advogados, para a universidade, para o aluno que fica melhor formado. Então essa onda positiva, vamos dizer assim, ela é possível, só que precisa de um pouco de técnica, né? Que é a segunda mágica que eu falo. A primeira mágica é todo mundo ganhar. E a segunda é você entrar num conflito achando que a sua melhor posição seria X e sair dele com 2X, 3X. Porque depois que você transforma o seu inimigo, o seu adversário em parceiro, você constrói uma série de outros benefícios, outros projetos. Tem técnica, tem que ter, né, um pouco de conhecimento, mas é totalmente viável. Temos inúmeros casos pelo mundo afora, nesse sentido aí. Como mãe, né, trazendo até um pouco para o ambiente escolar, eu percebo que, primeiro, assim, muitos pais e mães deixam muito nas mãos somente da escola de criar esse ambiente de solução de conflitos também, né? Então, como mãe, eu tento muito aplicar os conceitos da disciplina positiva para que os meus filhos se sintam num ambiente seguro e de confiança que eles possam dialogar. Então, quando eles chegam com pequenos conflitos, né, tem só 3 anos, mas quando chegam com pequenos conflitos, eu não permito que deixe jogado lá embaixo do tapete, não. Vamos botar para a superfície e vamos resolver isso daí. Porque senão a gente vai jogando, né? Então, por exemplo, o aluno insatisfeito com o professor tal, com a prova tal.
Ah, você está insatisfeito? É assim mesmo o sistema de ensino. Aí joga para debaixo do tapete. Daqui a pouco está o aluno revoltado, você não sabe com o quê, está revoltado com o que acontece em casa, está revoltado com o método de ensino, está revoltado com o método de aprendizagem, e aí começa a cometer, né, algumas atrocidades e a gente não sabe qual que é a ponta, qual que é a base do iceberg, né? A gente só está vendo a ponta. Então, também gostaria que você comentasse um pouco, eu sei que o seu trabalho está bem nas escolas, né? Mas a importância também dos pais em casa fazerem a escuta ativa dos seus filhos para que eles se sintam num ambiente de confiança para dialogar, para construir juntos. Posso só complementar? Você falou sobre as mágicas, né? A primeira delas seria o ganha-ganha. Alguns dos ensinamentos dos pais, elas vão completamente contra isso. Eu acho que até seguindo o movimento natural que já é imposto pela sociedade, a questão da competitividade, que você tem que ser o melhor. Quando você é o melhor, nem todo mundo vai ganhar. Exatamente. Então, como que o pai também tem errado nessa questão, já começando desde casa? Porque começa bastante dentro de casa mesmo, né? Há pouco tempo teve uma notícia de um conflito de um condomínio de duas crianças, não sei se vocês viram, de futebol. Então, um menininho ficou bravo com outro menininho, aí o pai chegou e bateu na criança. Então, assim, você vê que é a sociedade mesmo, né? Não adianta só o mediador, tem que ter todo um trabalho dos pais, da escola. Esses pontos são muito importantes, né? Todo o trabalho de mediação escolar, ele sempre tenta abraçar os pais. Porque não adianta você ter uma escola com um modelo de resolução de conflitos e a criança chega em casa tem um outro modelo completamente diferente. Ou seja, a escola, vamos imaginar, uma escola muito preparada para isso, então é uma negociação baseada em mediação, baseada no interesse humano, com cooperação, com técnicas adequadas, e o menino vê que aquilo ali funciona na escola. Mas chega em casa, é um ambiente competitivo, é um ambiente em que prevalece a violência de todas as formas, então a criança não consegue entender direito e ela fica com dois modelos sem saber ali o que é o mais correto. Então é fundamental que em todo espaço escolar os pais participem desse movimento. E com a capacitação mesmo. Né? Em todas as escolas que a gente atua, a gente recomenda que os pais participem não só dos cursos de capacitação, mas sejam também mediadores dentro da escola. Porque muitos dos conflitos escolares ocorrem, né, como o caso aquele caso foi num condomínio, mas poderia ter sido dentro da escola. Poderia ter sido dentro da escola. Então, pode ser o pai de um aluno com um professor, o pai de um aluno com outro pai de aluno. Né? Então, é fundamental. Quando o pai chegue à escola para uma mediação, tenha outro pai para ser o responsável pela mediação, porque ele identifica uma justiça nesse procedimento. Uma coisa é o pai, em conflito com um professor, chegar num centro de mediação na escola e ter dois professores. Na cabeça dele, 3 contra 1. Né? Outra coisa é ele chegar na escola, ver um pai e um outro professor para mediar a situação. Vale também para os alunos a mesma lógica. Se a relação é entre aluno e professor, a relação conflituosa, que na mesa estejam ali um aluno e um professor. Então, assim, é fundamental que essa cultura da sociedade que a gente estava debatendo logo nas primeiras questões, que isso a gente tem que afetar a sociedade como um todo. E a gente, muitas vezes, não para nem nos pais. Tem que tentar contagiar, no bom sentido, a sociedade do entorno. Né? O bairro, o principal estabelecimento comercial, a padaria e tal, fazer alguns movimentos ali, alguns eventos anuais ou semestrais, que você tenha um abraço da comunidade como um todo. Sobretudo em bairros mais afastados, que tem uma presença muito grande da comunidade. Então é fundamental que isso, de uma maneira, né, paulatina, gradual, atinja, né, saia da escola, extrapole os seus muros, vá para casa e o ideal, no final da história, é atingir toda a sociedade. Né? Tentando trabalhar um pouquinho a lógica da competição, que eu acho que é fundamental, né? Tem um guia muito importante, um guia de educação do Ministério da Educação norte-americano, que trata exatamente sobre mediação escolar. Ele fala que alguns temas foram esquecidos da escola. E um desses temas é exatamente a cooperação. Então a gente reproduz uma escola muito competitiva. Né? Hoje mesmo estava conversando com os meus alunos na universidade.
se tem o melhor da sala, e são 50 alunos, 49 não são o melhor. Então você premia um e 49 podem ficar um pouco incomodados com aquilo, né? Um outro exemplo que eu acho interessante, eu estava num ambiente escolar uma vez e aí surgiu a ideia de se fazer uma festa junina. Estava ali em junho, julho, alguma coisa assim, ou antes um pouco. E eu sou aficionado por festa junina, já gostei da história, já fiquei de olho. E aí os professores ou alguém deu sugestão, vamos fazer uma competição de quadrilha? Pra quê, gente? Falei, gente, para que uma competição de quadrilha? Não pode ser um festival de quadrilha? Para que alguém tem que ganhar para o outro já muda perder? Completamente a proposta da Né? festa. Então vamos criar um ambiente. Olha que interessante, aqui no município de Juiz de Fora, já temos professores de educação física, por exemplo, que ao invés de promover durante, né, as aulas de educação física esportes competitivos, promovem esportes cooperativos. Você pode praticar muito bem atividade física, chute a gol, ou defesa, ou drible, sem ser numa modalidade competitiva. Né? Então quem faz o gol muda de time, no final não sabe quem ganhou ou quem perdeu. Né? Então no vôlei, quem passa a bola para o outro lado da rede muda de time. Ou outras modalidades, né, que sejam longe de futebol, vôlei, essas modalidades mais tradicionais, que sejam cooperativas, para que aquele valor seja realmente o valor fundamental da escola. Então, e isso, vamos dizer assim, abaixo de 12 anos de idade é fundamental que na escola você não tenha só curso de capacitação técnico, aula de mediação, etc. Que você tenha uma lógica de dinâmica, de simulações, de valores que perpassem ali a lógica das matérias. Por exemplo, na educação física eu já falei. Ninguém está falando em mediação, ninguém está falando em resolução de conflitos, mas está reforçando a lógica da cooperação. Né? Desfazer a lógica do preconceito e trabalhar a lógica da diversidade, que é a nossa maior riqueza. Nós estamos no Brasil, coisa maravilhosa, né? Essa diversidade, e nós estamos apegados à lógica do preconceito. É a nossa grande riqueza. Então, como fazer isso? Vamos, junto com os professores, fazer. Porque todo o processo de mediação, todo projeto de mediação, você não impõe nada, você constrói. Isso é o grande barato do projeto de mediação. Porque a gente não chega lá com receita de bolo. A gente chega com os princípios. E aí, vem cá, professor, vamos ver o que pode ser feito. Né? Para os menores aqui, para os maiores, vamos capacitar, vamos fazer um centro de mediação para resolver rapidamente. E os resultados são muito expressivos, muito expressivos. Eu estou impressionado, porque eu nunca tinha participado de uma conversa em que o tema central era mediação e como ela está presente, né, na nossa sociedade, na comunidade, onde tem relação humana, a mediação deve se fazer presente. Eu vou fazer mais uma pausa para a nossa conversa e a gente vai para o último intervalo do programa de hoje e já voltamos.